assumimos nós e nossos filhos. Quando Sara e Lucas moravam conosco e às vezes combinávamos de ir almoçar fora, na casa de algum conhecido, falávamos: vamos nós, que seria eu e Susana, e nossos filhos, Sara e Lucas. Nosso pensamento como pais era de ter os filhos por perto, para que eles aprendessem de nós e das experiências vivenciadas, tanto com os erros como com os acertos, tanto com momentos gostosos, descontraídos, como às vezes com momentos tensos. Não os poupamos de conhecer os amargos momentos de convívio na comunidade. Todos que convivem com comunidade sabem que nem tudo é flor de rosa, né? Mas tem momentos muito agradáveis, muito gostosos, e se queremos conviver com pessoas, e nós precisamos disso, precisamos aprender desde cedo a conviver. Até porque sabíamos que esses eram resultado de ações humanas, não de Deus. Ou seja, quando alguma coisa não era tão agradável, sabíamos que isso era resultado das pessoas, a ação das pessoas, alguma coisa que elas estivessem passando por aquele momento, algum sentimento escondido naquele período. Às vezes me assusto com a atitude de alguns pais que protegem demais seus filhos. E com isso eles podem demorar para amadurecer e ficar independentes dos pais por mais tempo do que seria o ideal. Não vou dar exemplos hoje de o que seria proteger demais. Pense aí você, pai, se você está protegendo demais, ou cobrando demais, ou está deixando muito solto. Pense, reflita, para que você possa entender o que eu estou falando. Viver em intimidade diária com Deus, refletir um pouco, refletimos nesse assunto um pouco sobre viver essa intimidade diária com Deus no vídeo passado, e está disponível com o número 111, tanto no Facebook da IECB de São João, como no canal do YouTube MD Caminhando. É importante reforçar. Lembrem, não tenho a intenção de esgotar o assunto, mas trazê-lo para a luz da discussão e provocar a meditação sobre o assunto no ambiente familiar, escolar, nas comunidades de fé e principalmente como podemos viver, colocar em prática em nossa vida o assunto refletido. Não basta ouvir uma mensagem, eu preciso refletir e tentar tirar as conclusões para mim, comparar com aquilo que eu estou vivendo no momento e o que poderia ser diferente na minha vida ou na minha família. A isso nós chamamos de, então, colocar em prática. Então, o título de hoje: assumimos nós e nossos filhos. Texto bíblico: a multidão respondeu: assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Mateus 27, 25, na tradução A Mensagem. Algumas observações importantes. Deus deixa muito claro as responsabilidades dos pais com os filhos. A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, aqui em São João, mais conhecida como a Igreja do Chalé, somos um braço da IECB. Nós aqui, Igreja do Chalé, somos um braço, uma parte da Igreja Congregacional no Brasil. Tem em suas diretrizes, a Igreja Congregacional tem em suas diretrizes batizarmos crianças. Elas ficam ou acompanham a fé dos pais. E quando chegarem na pré-adolescência, lá pelos seus 11 anos de idade, acima disso, frequentam 2 anos de estudos sobre as principais doutrinas bíblicas em que nossa igreja está alicerçada. E aí ela tem o seu próprio testemunho de fé. Veja, 2 anos na pré-adolescência, eles estudam, comentam, conversam com a pessoa que é responsável por esse trabalho. Aqui em São João é minha esposa, a principal, que faz isso. E
Depois disso, esse pré-adolescente é conduzido, encaminhado para que faça o seu testemunho de fé. Claro que nem tudo quer dizer que ele entendeu, mas ele tem uma noção do que é a base de fé da igreja. Para nós da IECB, Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, os pais são os agentes de formação da educação cristã e moral de seus filhos. Isso não é da escola e nem responsabilidade da igreja. Olha que interessante. Deuteronômios capítulos 4, 5 e 6 deixa isso muito claro, onde os pais devem levar seus filhos no caminho do temor ao Senhor, através do seu exemplo de vida. Eu, pai, preciso demonstrar ao Lucas e a Sara o temor ao Senhor, a minha devoção ao Senhor, a tal ponto que eles, como meus filhos, também desejem buscar esse Senhor. Ou seja, o filho vai imitar os seus pais. E é incrível como nossos filhos são nossos espelhos. Ao olharmos para eles, podemos ver a nós, e negar a isso é negar a realidade. Teve um tempo em que eu estava observando as atitudes do Lucas, do nosso caçula, e eu percebi algumas revoltas no seu coração, algumas coisas em que deixavam ele indignado. E eu certa vez confrontei ele sobre isso. E ele disse: pai, você faz a mesma coisa. Eu disse: opa, não é que eu faço, mas fazia. Eu disse: sim, no passado eu fazia. Então veja como isso ficou marcado no coração do Lucas. Aquilo que nós fazemos, as posições que nós tomamos na fé, os nossos filhos vão seguir a isso, ou não. Mas o que mais indica é que eles vão seguir a nossa posição de fé. Então, cuidado, pais, por favor, cuidado. A igreja auxilia, mostra a direção, dá a instrução, anima, encoraja, exorta, corrige, caminha junto, entre outros. Desde janeiro de 1999, estou como obreiro na Seara do Senhor. Iniciamos como casal missionário em Catuípe, no Rio Grande do Sul. Ficamos lá por 11 anos. Em 2006, tive minha formatura como pastor e desde janeiro de 2010 estamos em São João. Nesse período todo, já tive muitos altos e baixos com minha denominação. Aí eu falo sobre a IECB, não só sobre a paróquia. Conheço detalhes que alguns desconhecem, os quais me decepcionaram e muito. Pessoalmente, já tive várias experiências amargas em nossa igreja. Hoje, de cabeça mais madura, percebo que tudo isso que passei foi uma escola para a vida. E, queridos, não há igreja perfeita. Esqueça isso, porque a igreja é constituída de pessoas falhas como eu e como você. Em todos esses aspectos, sempre que possível, conversávamos com nossos filhos, Suzana e eu, para que eles tivessem ciência do que e como as coisas estavam andando. Contudo, sempre mostramos para eles que eram atitudes humanas, movidas por emoções desequilibradas ou algo semelhante, e que essa não era a vontade de Deus e nem a determinação dele. E, com certeza, não era a diretriz da instituição como um todo. Era pontual com aquela pessoa, com aquele pastor, com aquele líder. Então, nós precisamos ensinar e, para isso, eu preciso conseguir ver, não como algo que vem daquela pessoa contra mim, mas é algo que aquela pessoa está sentindo, está passando e está descarregando, talvez em mim, mas não posso avaliar toda uma igreja em função de uma situação. Fico analisando as pessoas com quem temos contato, quer seja no ambiente da igreja,
nos postos de gasolina, nos supermercados, nas agências bancárias, no posto de saúde, por onde circulamos. São raras as pessoas que falam de Deus, de seu amor, do quanto são gratas pelo que estão passando. É mais normal nós vermos pessoas reclamando, e alguns até se dizem ser crentes. Na última sexta-feira à tarde, enquanto aguardava no pronto atendimento aqui da nossa cidade para ser atendido, e o tempo passava, ao meu lado estava um senhor que lamentava a demora. Eu poderia me somar a ele, que realmente estava demorando bastante, mas não era culpa dos médicos, era aquilo que estava acontecendo. 4 pessoas que precisavam de transferência para um outro local, para um outro hospital. Não era culpa dos médicos, nem dos atendentes, era a situação que se gerou naquele momento. Eu poderia me somar àquele senhor, ou mudar a conversa. Então falei a ele: pois hoje mesmo estive refletindo. Ok, Augusto, você está com febre, ou estou com febre, tremores de frio, coriza, mal-estar, mas estou bem melhor que os ucranianos que perderam tudo, seus pais ou filhos, suas moradias, sua dignidade. Alguns podem ter perdido um braço, uma perna, numa explosão. Não tenho do que me queixar. Vou consultar, comprar a medicação e me tratar. Isso logo vai passar. E realmente, hoje, quando estou gravando esse áudio, esse vídeo, ontem foi sexta, hoje é sábado, já estou melhor. Não estou 100%, mas já estou melhor. Procuramos ensinar nossos filhos dessa mesma maneira. Não ficar patinando num ponto negativo. Não ancorar em algo que lhe feriu. Se eu fizesse isso, não estaria mais pastoreando há muitos anos. E com certeza não estaria mais na paróquia da IECB de São João. Acontece que as comunidades são constituídas de pessoas que são falhas. Cada uma de nós erramos. Eu me incluo, pois também sou membro dessa comunidade e também sou falho. E quão falho sou! Saber perdoar e pedir perdão é uma virtude divina, ou seja, é uma força que vem de Deus, do Pai. Ele libera essa força para todas as pessoas que o buscam de coração sincero e quebrantado, coração sincero e quebrantado. No texto em destaque, vemos a multidão assumindo a culpa pela morte de um inocente, Jesus. Pilatos tentou livrar Jesus dessa morte, mas a multidão estava sendo conduzida, ela estava enfurecida, enganada, iludida pelos principais sacerdotes e líderes religiosos. Vejam que a liderança espiritual estava indo pela direção errada. Por incrível que pareça, às vezes isso se repete. O que assusta é o fato deles assumirem a responsabilidade, eles e os seus filhos. Essa era a cultura da época. Hoje essa cultura já mudou. Há pais que buscam uma vida de fé e os filhos não se interessam. Não queremos identificar culpados. Contudo, em Deuteronômios 4, 5 e 6, há muita instrução dos pais ensinarem as verdades bíblicas a seus filhos. A base precisa vir de casa. Se você, pai, fez isso, de ensinar seu filho o temor do Senhor, dedicou tempo para isso, fique sossegado. Você fez a sua parte. Se não, reflita. Você pode estar aí com culpa no cartório, como se diz. Percebe-se que os pais estão cada vez mais interessados em construir carreiras, terem um bom emprego, um bom salário, uma boa posição, uma boa casa, um bom carro, uma boa moto, uma boa turminha de amigos para colocar conversa fora, um bom passatempo para se distrair. Contudo, onde ficou a família? O cônjuge? Os filhos? Se buscou tanto para perder o principal,
o convívio familiar. Tem pais que trabalham muito, são até um exemplo em matéria de trabalho, mas perdem o convívio familiar. Que pena, que pena. Seria isso uma maldição? Creio que seria, mas uma falta de temor ao Senhor por parte dos pais. Pais que motivam e ensinam filhos a trabalhar, mas que não leem a Bíblia, não refletem nessa leitura, não reconhecem seus erros, não pedem perdão e não oram com eles, com os filhos, estão falhando no temor ao Senhor, o qual deve vir bem antes de aprender a trabalhar, e a base da vida piedosa. Então, ser um pai temente ao Senhor, sermos pais tementes ao Senhor, essa é a base da vida piedosa. Ao termos essa intimidade diária com nosso amado Jesus, gravamos o vídeo 111 que fala sobre isso, ele constantemente vai mostrar coisas que precisamos mudar. Não tem como meditar na palavra e não perceber que algo em nós precisa ser diferente, que necessitamos de mudanças. Como pai, eu lembro de ter falado algo tão profundo, não lembro de ter falado algo tão profundo como o versículo acima. Assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Eu não lembro de ter comprometido meus filhos com um erro a tal ponto. Muito cuidado com a decisão que você vai tomar, pois poderá carregar sua vida e de seus filhos com consequências que você nem imagina. Você está entendendo? Isso faz sentido para você? Como você age diante de situações adversas? Diante de opiniões diferentes? Oremos. Pai querido, obrigado que a Tua palavra nos ensina para viver de forma que possamos lhe agradar. Perdão que muitas vezes agimos diferente de Sua vontade. Nos mostre onde estamos errando. Utilize irmãos para nos auxiliar a perceber onde podemos estar errando, pois não queremos carregar culpas e pecados por toda uma vida. É um peso desnecessário. E não queremos que nossos filhos carreguem coisas que não lhes pertencem. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos ouvintes, se vocês são pais, reflitam sobre isso que nós falamos hoje e tomem uma decisão. Não é difícil a mudança. O próximo vídeo estarei falando justamente sobre isso. Deus abençoe você. Uma abençoada semana de reflexão.